Porque o Náutico, a gente sempre disse que se ele entrar no quadrangular final, ele entra forte como um dos favoritos, né? Classificam-se metade dos que participam desse quadrangular. 2 sobem para a Série C. O Náutico não vinha jogando bem dentro de casa. Fora de casa, ele vinha jogando bem. Com essa partida de ontem, eu posso dizer que o Náutico é favorito ao acesso? Não, ainda não. Muito cedo para isso ainda. Ainda acho que tem times que jogam mais que o Náutico, né? O Caxias joga mais que o Náutico. Para mim, Ponte e Londrina são times que jogam mais que o Náutico. Mas o Náutico caminha, né, com esse futebol que vem jogando, né? Um time equilibrado fora de casa. E até quando joga mal, não perde. Quando foi contra o Figueirense, né? Jogou muito mal contra o Figueirense, não perdeu, trouxe um ponto. E em casa, com esse crescimento, né? A gente espera que cresça em casa a partir do jogo de ontem. O Náutico tem tudo para ficar entre os 8, né? Tá em sexto. E aí, chegando entre os 8, quadrangular é outra história, porque se for naquela atmosfera que foi depois que o Náutico fez o primeiro gol, né? Nos aflitos ontem, torcida mais de 8 mil pessoas, e se inflamou, né? Depois do primeiro gol do Náutico, na verdade, no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi meio morno, tirando aí o Doguinho que entrou, foi que mais chamou a atenção no primeiro tempo, mas o segundo não. O segundo foi um segundo tempo que empolgou e a torcida sentiu isso, né? Então, essa atmosfera no quadrangular pode sim ser muito decisivo e levar o Náutico aí ao acesso. Mas hoje, ainda acho que o Náutico ainda tem menos bola que alguns times, mas está em crescimento, e isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar como exemplo o Botafogo da Paraíba, né? Foi um time que voou na temporada passada na primeira fase e não conseguiu no quadrangular o acesso. Então, eu acho que o Náutico está cotado entre os 8 aí para chegar nesse quadrangular. E aí no quadrangular é outro campeonato, né? Outra história, são 2 grupos ali. O Náutico vai se desdobrar bastante para tentar buscar esse acesso. Mas, no momento, ainda cota o Náutico como um possível classificado. Acesso ainda é pensar um pouco mais na frente. Pois eu acho que o momento é único, sabe, assim, para o Náutico. Eu acho que nos últimos 3 anos o Náutico não vivenciou um momento como esse, de estar entre os 8, né, jogando bola dentro e fora de casa, né, com a chance real de classificação, com um treinador que é uma liderança impressionante. Então, para mim, eu sinceramente eu coloco o Náutico como favorito, não só a classificação, como favorito ao acesso. Eu acho que o Náutico, entrando no quadrangular, jogando dentro de casa, 3 jogos em casa, jogando bem fora de casa como está, eu acho que o Náutico passa a ter um foco muito grande. E a participação do Paulo Sérgio ontem também foi decisiva, Marcos. Curioso, rapidinho, Juninho. Semana passada, né, no TH2, Edson vai lembrar, a gente fez uma enquete, quem você mais acreditava no acesso, Santa ou Náutico. E Edson e eu fomos de Náutico, né? Já na semana passada, né, em relação ao Santa, né? Como o futebol é muito dinâmico, né? Hoje o Náutico está em crescimento e o Santa em queda, né? Como se a gente for assim, no mês passado, essa enquete seria absurda, né? Quem você acredita mais no acesso, Santa ou Náutico? E semana passada a gente foi de Náutico, né? Tanto eu como o Edson. E uma semana depois, essa curva segue nessa rota, né? O Náutico crescendo e o Santa caindo, né? Infelizmente para o Santa, mas muito bom para o Náutico. Ô Edson, o que é que faltou para o Sport vencer o jogo, Edson? Acho que o Sport esbarra nas mesmas limitações, né? A gente sabe que o ataque do poderio ofensivo do Sport tem sido muito baixo nessa Série A e esbarra também na finalização de jogadores. Apesar de algumas estreias, né? Houve a estreia do Derek no ataque, foi um cara que arriscou mais no primeiro tempo ali e conseguiu. Começou até mal no começo da partida, mas depois ele foi ganhando confiança, né? Foi arriscando mais chutes pro gol, né? Foi forçando o John a trabalhar um pouco mais. O Sport trouxe mais perigo também nas bolas ofensivas, né? Nas bolas paradas de escanteio ofensiva, principalmente com o Ramon cabeceando ali. Teve uma que o Thierry pegou o rebote ali, tentou de voleio, passou com perigo. Mas no segundo tempo, o Botafogo já teve mais chance, né? Já foi controlando mais o jogo, o Sport teve uma queda física e aí foi caindo o rendimento da equipe, né? Algo que também precisa ser trabalhado aí em relação aos próximos jogos. Mas foi um time que competiu um pouco mais, mas esbarrou ainda nas mesmas limitações ofensivas e por isso não conseguiu o resultado. Houve evolução no time do Sport, Marcos Leandro? Houve sim, Juninho. Acho que eu já tinha gostado do jogo contra o Ceará, né? Eu até comentei na Hits que eu fiquei impressionado como o jogo contra o Ceará acabou desconstruindo o que eu tinha pensado, né? Porque muita gente não achou evolução nenhuma contra o Ceará, né? Beto Lago trabalha com a gente em outro projeto, né? No Traíras. Ralf também falou na Rádio Jornal e outros comentaristas não se empolgaram com o Sport contra o Ceará e eu me empolguei. Talvez meu nível estava muito baixo, né? Do Sport. Você sempre fala, né? A expectativa lá embaixo, quando tem um pouquinho, já muda, né? Aí, caramba, achei tão bom o primeiro tempo do Sport contra o Ceará. Aí, contra o Juventude, foi uma lástima, né? O Sport jogou muito mal contra o Juventude. E contra o Botafogo também jogou bem, né? Acho que o Sport cresceu, sim, houve uma evolução, mas, assim, é uma reformulação muito drástica, né?
um time que já está mal, né? Um time que carrega um peso grande, né? Desse fracasso desse ano. E tudo da condição errada do futebol, né? Troca de treinador, escolhas erradas, investimento alto em jogadores que não valiam isso tudo, né? Hoje, mas não estão rendendo aqui. Então, o Sport carrega todo esse peso, né? Então, como o Messon disse, essa melhora não foi suficiente ainda para o Sport pontuar, né? Teve pertinho de conseguir um empate, até acho que o empate ficaria bom para o jogo, né? Mesmo o Botafogo jogando bem melhor do que o Sport com o tempo, mas pela luta pelo Sport, né? Acho que um empatezinho podia ter vindo, né? Mas não veio e mostra como o Sport vai ter uma caminhada difícil, né? A situação é muito complicada e vai ser aos poucos, né? Uma vitória para tentar sair, para o Sport voltar para o campeonato, tentar disputar esse campeonato que o Sport não está disputando, né? Meu querido amigo Edson Júnior, tem salvação? Essa oscilação compromete a classificação do Santa Cruz? Já está comprometendo, né? Já perdeu a liderança aí do grupo, né? Caiu para a terceira colocação com os outros resultados aí da rodada. Uma atuação preocupante em Horizonte, né? O time jogou nos primeiros 30 minutos ali, chegou com perigo em alguns lances, né? Teve o lance do Balotelli, o primeiro, depois teve aquele chute do Natan que passou próximo à trave, teve o lance do Thiago Galhardo e depois dos gols o Santa não conseguiu mais jogar, né? Não conseguiu mais oferecer perigo ao time do Horizonte, então foi uma partida muito preocupante do Santa e que precisa rapidamente melhorar esse desempenho visando o mata-mata, porque senão, se continuar com esse futebol aí, não vai chegar muito longe na competição, não. O Santa, o torcedor tricolor vai lembrar com muita tristeza, né, da vinhetinha que tinha no Globo Esporte, naquela série A de 2006, né, o que há de errado com o Santa, né, era a vinheta, né, do Globo Esporte, que se existisse rede social na época forte, ia viralizar, né, porque o que está vendo com o Santa, o que há de errado com o Santa, né, porque o Santa, a queda muito brusca, né, um time que foi dominante no primeiro turno, e caiu muito em rendimento, ao ponto de ser hoje a 12ª melhor campanha, né? O Santa foi muito tempo a segunda, né, geral, perdendo só atrás pro Asa, né? E agora é o 12º, né? Isso é muito preocupante, né, pro mata-mata, né? Porque tira a confiança e você vai fazer o jogo de volta na casa do adversário, tem que fazer o jogo em casa na primeira partida, pressão, a torcida já vai com o pé meio atrás, né? Aquele apoio total já vai com uma certa desconfiança, muito também por esse passado recente do Santa, né? De fracassos. Então é ruim, né? Ruim. Se é para tirar um ponto positivo disso, para servir de mudança, né? Vamos mudar agora, parou, né? Não dá mais para continuar desse jeito, né? Vamos mudar agora. Tem esse jogo com 13 ainda para fazer esses ajustes e começar com tudo mata-mata. Aí, se for de fato para começar em casa e eu disse de fora, que tem outra postura, porque o que me preocupou nesse jogo contra o Horizonte foi, além da queda técnica, que já vem acontecendo já há alguns jogos, basta lembrar que era para o Santa também ter perdido para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Santa empatou em 50 do segundo tempo de pênalti. Então era para ter perdido também o jogo no Arruda. Mas fora essa queda de rendimento técnica, a falta de atitude, né? O segundo tempo do Santa foi um tempo desastroso, né? Em termos de atitude e pegada contra o Horizonte. Então isso assustou bastante, né? E precisa mudar. Eu não consigo mais cravar que o Santa vai subir, mas confesso que eu também não consigo cravar que o Santa não vai subir. Eu acho que a oscilação faz parte do campeonato e tudo isso pode acontecer. Mas você concorda que já essa afirmação, não sei, não consigo mais cravar, parece absurda com que era há 2 meses atrás? Parece, Marcos, mas é por isso que eu acho que às vezes a gente analisa muito o resultado do último fim de semana, sabe, Marcos? Eu acho que às vezes a gente precisa... Faz uma análise: Ferroviário, Santa Cruz, Horizonte, Central. Não é o fim de semana, são 4 aí. Mas se você analisar, o próprio Ferroviário começou o campeonato muito mal. E a gente dizia, pô, tá jogando nada, e de repente tá jogando. Né? Então, assim, o horizonte cresceu. Então, assim, as coisas mudam muito rápido. Eu não acho nenhum absurdo, por exemplo, o Santa Cruz voltar a jogar bem nesses últimos jogos. Eu não acho impossível, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente se prende assim, ganhou, a gente elogia, perdeu, a gente critica. Né? E eu acho que o Santa tem condição, sim, de subir. Mas não vem jogando bem, né? Você concorda? Claro, mas é o que eu estou dizendo. A gente está analisando os últimos jogos. Sim. Mas se a gente for analisar os primeiros jogos, sim. Se você for analisar jogos do Santa Cruz na série D, ele jogou melhor em mais jogos do que nos outros jogos. Então, assim, depende do recorte que você fizer. Sim. Porque quando a gente faz dos últimos jogos, a gente afunda. Quando a gente faz dos primeiros, a gente cresce. Então é por isso que eu não consigo cravar. Não é um negócio assim, o Santa tá horrível e é impossível dele recuperar. Eu acho possível recuperar. Agora vai precisar ter um trabalho muito forte aí do Marcelo Cabo. Sim. Acho que o primeiro ponto é fazer o que ele fez depois do jogo contra o Horizonte. Tem que reconhecer
que não é oscilação, é queda mesmo, é queda técnica, é queda de rendimento, né? Encarar o problema de frente, né? Passar pano, dizer que não, é só uma oscilaçãozinha, criamos tantas chances, mas não fizemos os gols. Acho que sim, acho que esse discurso caiu, né? Depois do jogo contra o Horizonte e a atuação. Mas ele cai por conta da repetição, Marcos. Naquele momento era oscilação, porque o time vinha jogando bem. Agora não. Não, eu não acho oscilação, acho queda mesmo. Acho queda porque o Santa, você sempre ressaltou isso, né? O Santa em casa ia para cima, atropelava e fora jogava bem, controlava. Eu acho que há muito tempo deixou de ser assim, né? Acho que contra o América foi um jogo, o Santa só se defendeu, teve praticamente uma chance de gol lá contra o América. Contra o Central, partida ruim. Contra o Souza, fez um bom primeiro tempo, venceu-se um tempo abaixo, né? Então, assim, contra o Santa Cruz, pouquíssimas chances de gol, umas 3, 4. E o Santa é muito superior ao time de Natal, né? Tinha que ter uma supremacia maior. Então, eu acho que não foi oscilação, entendeu? Acho que é queda. Para mim, sempre foi queda nesse segundo turno. Para você, Edson, foi uma oscilação ou o Santa Cruz caiu de produção? Caiu de produção. Só de olhar os jogos do segundo turno, a gente percebe que houve uma queda de rendimento do time. Né? Conseguiu apenas uma vitória nesse segundo turno, né, contra o Souza. Os demais não conseguiu vencer os jogos, né? E jogos em casa, inclusive, contra o Central, contra Santa Cruz de Natal, o Santa não conseguiu o resultado. Então, realmente essa queda de rendimento preocupa demais para o mata-mata e o Marcelo Cabo vai precisar trabalhar bastante aí para trazer o time de volta para o eixo, visando essa reta final aí da competição. Bom, o Central acabou empatando com o time do Souza e assumiu a liderança da Série D do Campeonato Brasileiro no seu grupo. Foi um empate com sabor de vitória por conta de ter assumido a liderança, por conta de ter empatado no finalzinho do jogo. Mas, Marcos, se a gente analisar para o outro prisma, esse empate não foi ruim para o Central, não. Porque assim, o Central tinha a chance de vencer um Souza que estava lutando ali com pouquíssimas chances e o Central levou um gol e quase não empata. Eu acho que o empate acabou sendo com sabor de vitória porque levou o Central à liderança. Mas em outras circunstâncias, se o Santa, por exemplo, tivesse vencido, o Central estaria lamentando esse empate, ou não? Acho que a visão seria essa. E mesmo assumindo a liderança, uma vitória ele teria mais margem para a última rodada, né? Ele pode cair para terceiro na última rodada, né? E inclusive para mim, é o jogo mais difícil, né? Dos três, né? Quem está disputando aí a primeira colocação, Central, América e Santos, é o jogo mais difícil, porque o Ferroviário precisa vencer, né? Precisa vencer e torcer para um tropeço do Horizonte contra o América em Natal, que é possível também. Então, acho que o Ferroviário é muito motivado para o jogo e o Central mesmo fazendo uma grande campanha, acho que é o jogo mais difícil, né? Então, se ele tivesse vencido o Souza, que era um time que estava lutando por chance de matemática, né? Naquela ocasião, assim, o resultado seria bem mais importante, né? Concordo contigo nesse ponto, mas no final acabou sendo festa, né? Você não tem como não tirar esse clima, né? Porque é o Central em primeiro lugar. É uma primeira colocação, se você for analisar como um todo, é uma façanha incrível, né? Para um time que foi rebaixado no Pernambucano. Tem Santa e América de Natal, dois times de massa, né? Com torcida, América com SAF, o Santa a caminho de SAF. E com investimento, então acho que é uma campanha brilhante no geral. Mas, assim, acho que era para o Central ter vencido, sim, pela condição do time hoje e pelo nível que está o Souza, né? E aí, Edson? Realmente, a vitória era muito importante para o Central, para garantir essa liderança, né, praticamente, deixar o time com uma boa margem aí para a última partida, como é um jogo complicado fora de casa contra o Ferroviário. Então, uma vitória seria realmente muito importante para o Central. Mas eu acho que por todo o contexto da campanha, né, que o Central vem fazendo aí na Série D, acabou que o empate foi muito festejado, mas deveria ter vencido para conseguir essa margem aí para a última rodada. Se o Central ganha essa partida, o Central ia para 27 pontos, ia ficar 3 pontos à frente de América e à frente de Santa. E só uma vitória de um desses dois times tiraria a liderança do Central, que jogaria pelo empate para conseguir a liderança. O empate com o Ferroviário fora de casa, por tudo que o Central fez na competição, não é nada de absurdo, né? Para terminar em primeiro. Então, sinceramente, eu analiso esse resultado, Marcos, como um resultado ruim para o Central, apesar de ter deixado ele na liderança. Eu não digo ruim acho que é muito pesado, mas eu acho que poderia ser melhor. Eu tiro essa carga do ruim, poderia ser melhor, né? Porque, assim, realmente, se ele vencesse, ele podia até perder, né? Pelo saldo de gols, né? Ele podia até acabar em primeiro. Mas eu acho que ruim, acho que é muito pesado. Acho que, até pelo que foi o jogo, né? Empatou. Pelas circunstâncias, né? Levou uma bola na trave, né? Você empata o jogo em 50, 52 leva a bola na trave. Então, acho que não foi um jogo bom, né, do Central. Então, acho que acaba sendo aí o resultado bom, né? Pelo contexto aí, pelo tropeço do Santa Cruz, né?
e deixou aí 3 pontos em Horizonte. E o Retrô, Edson? O Retrô acabou vencendo o Brusque fora de casa. Agora vai, Edson. Quebrou esse jejum, né, de resultados. Né, um resultado importante para o Retrô sair da lanterna. A gente sabe que, pelo elenco que o Retrô tem, estava rendendo muito abaixo nos últimos jogos. Né, não é um time, se você pegar no papel do elenco do Retrô, para estar na lanterna da competição. E nesse jogo contra o Brusque, o time conseguiu render mais, conseguiu um resultado importante. Né, o Wagner Love conseguiu marcar o primeiro gol dele com a camisa do Retrô. Então, um resultado muito importante aí. Até para dar um alívio também para o Itamachule, né? Porque você chega pressionado, perdendo partidas, na situação que o Retrô estava. Então, uma vitória já dá um alívio, um respiro a mais para seguir esse trabalho aí na busca pela permanência na Série C.